Pastor Paroski, nós estamos vivendo um momento onde a igreja autoriza a escolha de anciãs, ordenação ao ancianato. E algumas perguntas de alguns anciãos e pessoas que estão nos assistindo a respeito disso. Existe uma base bíblica para essa decisão? Talvez seja a dúvida de muita gente aqui, ancião da Paulista Oeste, nesse momento. É uma pergunta um pouco delicada, mas para onde que nós temos que nos voltar? Para a Bíblia, certo? Para a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia com você, leia comigo 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou começar por aqui, poderia começar por muitos lugares. Mas Paulo diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, ao ancianato, tá? Excelente obra almeja. A Bíblia usa duas palavras para o ancião. É o presbíteros, que significa o mais velho, que era um cargo também existente nas sinagogas judaicas, onde a liderança geralmente repousava sobre o mais velho, o presbíteros, que é o ancião, e o Novo Testamento também usa, de modo intercambiável, a palavra episcopos, que normalmente é traduzida por bispo, mas tem o mesmo significado. Ela é uma palavra intercambiável. Posso usar tanto uma quanto a outra. Eu poderia demonstrar isso claramente no Novo Testamento, que presbíteros é usado com o mesmo sentido de episcopos e vice-versa. Então, quando Paulo escreve aqui, se alguém aspira ao episcopado, ele quer dizer ao ancianato. Se alguém aspira ao ancianato, excelente obra almeja. Esse alguém que Paulo menciona aqui, em grego, é um pronome relativo neutro. Ou seja, ele não está se referindo nem a homem, nem a mulher. Ele apenas está dizendo se alguém aspira ao episcopado. Mas é esta a única base? Não, esta não é a única base. Se vocês forem para Romanos, capítulo 16, Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Paulo está em Corinto, escrevendo aos crentes de Roma, e ali ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Cencreia ficava do lado de Corinto. Que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Quem era Febe? Paulo diz que ela estava servindo a igreja em Cencreia. Sabe qual é o termo utilizado por Paulo? O termo utilizado por Paulo é o mesmo termo que ele usa para se referir ao seu ministério, para se referir ao ministério de Timóteo, para se referir ao ministério de Apolo, de Tíquico e diversos outros. É um termo que, em diversas passagens da Bíblia, é traduzido como ministro. Ministro. Seria Febe ministra na igreja de Cencreia? Por que a palavra é traduzida como ministro com relação a Paulo, Barnabé, Apolo e outros, mas com relação a Febe é traduzida, ela é uma serva? É a mesma palavra. Mas é esta a única evidência, ou apenas estas duas? Não. Não são as únicas evidências. Se nós olharmos no Novo Testamento, contexto das cartas de Paulo, nós vamos encontrar muitas mulheres que eram obreiras evangélicas. Muitas mulheres que faziam parte da equipe de Paulo. Paulo teve ao todo, no Novo Testamento, cerca de 30 ajudantes em seu time, em diferentes momentos, não de uma única vez. Ele vai mencionar Maria em Romanos 16, ele vai mencionar Júnia em Romanos 16, versículo 7, ele vai mencionar Trifena e Trifosa, ele vai mencionar Persis, ele vai mencionar Evódia e Sintique em Filipenses. E Paulo, em diversos momentos, reserva palavras muito elogiosas a estas mulheres que dedicavam sua vida à causa do Evangelho.
elas eram obreiras evangélicas, elas faziam parte do time missionário de Paulo. O Novo Testamento faz referência a muitas igrejas no lar, que eram administradas por mulheres. Eu diria algumas, nós temos algumas evidências. Romanos, 1 Coríntios, Colossenses. Portanto, quando nós olhamos para a evidência bíblica, em primeiro lugar, nós não encontramos nenhuma referência de que a mulher não pode ser uma líder na igreja. Não há nenhuma referência de que a mulher não pode ser uma anciã. E, pelo contrário, nós encontramos várias mulheres que se dedicavam quase que integralmente à causa do Evangelho. Faziam parte do time missionário de Paulo. Cuidavam das igrejas que elas hospedavam em sua casa. Por tudo isto, a igreja tem chegado à compreensão de que não há nenhum problema com o reconhecimento ou a nomeação de irmãs para ocuparem o ancianato. E a igreja adventista, na minha opinião, está correta ao determinar, ao permitir isso. A divisão sul-americana tem praticado isso. Em alguns casos, eu fui pastor no interior de Santa Catarina, numa pequena igreja, a líder da igreja era uma mulher, na verdade era a única. Era a única. O que seria de algumas de nossas congregações se não fossem as mulheres? A discussão poderia ser mais ampla, mas eu acho que já temos aqui algumas evidências, algumas bases bíblicas para isso. Excelente. Obrigado, pastor Paroska, pela clareza do pensamento, ajudando a vários irmãos aqui da Paulista Oeste a entenderem também este assunto. Por fim,